Catecismo da Igreja Católica, números 438 a 445. Vamos hoje terminar de falar sobre o título de Jesus enquanto Cristo, o nome Cristo, e hoje vamos entrar no nome Filho Único de Deus. Ainda sobre a expressão Cristo para Jesus. A consagração messiânica de Jesus manifesta sua missão divina. É, aliás, o que indica seu próprio nome, pois no nome de Cristo está submetido aquele que ungiu, aquele que foi ungido e pela própria unção com que ele foi ungido. Aquele que ungiu é o Pai, aquele que foi ungido é o Filho, e o foi no Espírito, que é a unção. Sua consagração messiânica eterna revelou-se no tempo de sua vida terrestre por ocasião de seu batismo por João, quando Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, para que ele fosse manifestado a Israel como seu Messias. Por suas obras e palavras será conhecido como o Santo de Deus. Numerosos judeus e até certos pagãos que compartilhavam a esperança deles, reconheceram em Jesus os traços fundamentais do filho de Davi, messiânico, prometido por Deus a Israel. Jesus aceitou o título de Messias ao qual tinha direito, mas com reserva, pois este era entendido por uma parte de seus contemporâneos como uma concepção demasiadamente humana, essencialmente política. Jesus acolheu a profissão de fé de Pedro, que o reconhecia como Messias, anunciando a paixão iminente do Filho do Homem. Desvendou o conteúdo autêntico de sua realeza messiânica, seja na identidade transcendente do Filho do Homem, que já desceu do céu, seja em sua missão redentora como servo sofredor. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate pela multidão. Por isso, o verdadeiro sentido de sua realeza só se manifestou do alto da cruz. É somente após sua ressurreição que sua realeza messiânica poderá ser proclamada por Pedro diante do povo de Deus. Que toda a casa de Israel saiba com certeza: Deus o constituiu Senhor e Cristo, esse Jesus que vós crucificastes. Atos 2, 36. Agora nós vamos falar, depois de falar de Jesus como Cristo, vamos falar dele como o único Filho de Deus. Filho de Deus, no Antigo Testamento, é um título dado aos anjos, ao povo da eleição, aos filhos de Israel e aos seus reis. Significa então uma filiação adotiva, que estabelece entre Deus e sua criatura nas relações de uma intimidade especial. Quando o rei Messias prometido é chamado Filho de Deus, isso não implica necessariamente, segundo no sentido literal desses textos, que ele ultrapasse o nível humano. Os que designaram Jesus como Messias de Israel talvez não tenham tido a intenção de dizer mais do que isso, um mediador. Não acontece o mesmo com Pedro, quando confessa Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo, pois este lhe responde com solenidade: não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Mateus 16, versículo 17. Paralelamente, Paulo dirá a propósito de sua conversão no caminho de Damasco: quando, porém, aquele que me separou desde o seio materno e me chamou, por sua graça, houve por bem revelar em mim o seu Filho, para que eu o evangelizasse entre os gentios. Imediatamente nas sinagogas começou a proclamar Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Este será desde o início o centro da fé apostólica, professada primeira por Pedro, como fundamento da igreja. Se Pedro pôde
reconhecer o caráter transcendente da filiação divina de Jesus, Messias, foi porque este o deu a entender claramente. Diante do Sinédrio, à pergunta de seus acusadores: Tu és então o Filho de Deus? Jesus respondeu: Vós dizeis que eu sou. Já bem antes, ele se designara como o Filho que procede o Pai, o Filho que conhece o Pai e que é diferente dos servos que Deus enviou anteriormente a seu povo, superior aos próprios anjos. Distinguiu sua filiação daquela que seus discípulos, não dizendo nunca nosso Pai, a não ser para ordenar-lhes: portanto, orai dessa maneira, Pai nosso. E sublinhou essa distinção: meu Pai e vosso Pai. Os evangelhos narram em dois momentos solenes, o batismo e a transfiguração de Cristo, a voz do Pai, a designá-lo como Filho bem-amado. Jesus designa a si mesmo como Filho único de Deus, João 3,16, e afirma com esse título sua preexistência eterna. Exige a fé em nome do Filho único de Deus, João 3,18. Essa confissão cristã aparece já na exclamação do centurião diante de Jesus na cruz: verdadeiramente, esse homem era o Filho de Deus. Marcos 15:39. Pois somente no mistério pascal o fiel cristão pode entender o pleno significado do título Filho de Deus. É depois da ressurreição que a filiação divina de Jesus aparece no poder de sua humanidade glorificada, estabelecido Filho de Deus com o poder de sua ressurreição dos mortos. Romanos 1:4. Os apóstolos poderão confessar: nós vimos sua glória, glória que ele tem junto do Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1, versículo 14.